Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, Gui. Só mandar aí pra mim que a gente já começa. Fernando! Fala, Caio. Fala, Gui! E aí, tudo certo? E Como é que estão as aí, coisas? cara? Tudo certo por aqui. E você, como que tá? Tudo bem também, sobrevivendo com Covid aí. Essa é o, assim, como eu convivo muito com os jovens, né? Eu fico pensando que tipo de que é o desafio para vocês, né? Uhum. Então, enfim, vocês que têm essa liberdade geográfica de uma maneira diferente dos adultos, dos mais velhos, né? Precisam lidar com isso de uma maneira distinta, né, cara? Essa sensação de prisão, talvez, né? É. Eu me adapto bem com isolamento social. Eu sempre gostei muito de ficar na minha, então eu não sofro tanto. É alguma coisa parecida com seu pai, mais ou menos? Não, né? Tipo, Acho que sim, né? com certeza, né, cara? Seu pai é um cara sossegado, tranquilo. Tá aí a fera. Mandou um Aí, abraço. dando um abraço aí. Tô falando de você aqui, Wagner. E, não, incrível, né, cara? Você tá ficando cada vez mais parecido com ele, né? Incrível, assim, como pode, né? Uhum. Super Gui, elogio. você tá onde, cara? E você tá Eu tô, onde, cara? eu tô em casa. Na Você tá casa em dos meus casa? pais. É, Tá em Rio Verde. Tá em isso. Rio Verde. É, Rio Verde. Legal. Eu vi que você postou alguma coisa na quadra com o Vitão esses dias. É lá em Rio Verde. É, aqui em Rio Verde, sim, isso aí. Aquela quadra dura. Aham. É do próprio prédio mesmo. A gente pode treinar aqui por um tempo. Ah, é verdade. Vocês mudaram lá do condomínio, né, cara? Sim, lá era o Cyber. É, aqui é uma quadra É, rápida. então. Eu conheci lá, cara. Nossa, lá é muito legal, né? Nossa, Aham. muito legal. Gui, bom, cara, vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer, agradecer primeiro a disponibilidade e segundo, cara, eu queria te agradecer pela sua história. E eu vou já te explicar por quê. Eu, no começo do ano, eu comecei a selecionar algumas pessoas que eu queria bater um papo, convidando aqui pelo Instagram para poder falar sobre as coisas que as pessoas fizeram, né? Para trazer um pouco o contexto da ação, né? Nós que somos do esporte, a gente entende muito bem qual que é o contexto da ação, né? Então, se você quer melhorar, você vai ter que fazer. Enfim, você vai ter que entender a questão da autorresponsabilidade o tempo inteiro, né? Isso. E esse é um contexto da ação. Então, eu sempre. Ah, e aí eu estava falando da minha lista. Então, eu te coloquei nessa minha lista desde o começo. Lá no comecinho. Foi uma lista que eu fiz no mês de janeiro. Por quê, cara? Porque eu sempre vi em você, aliás, sempre fui muito fã. Eu te vi jogando desde pequeno, né, cara? E É. você sempre foi uma pessoa que teve uma postura muito bacana dentro de quadra. Então, a ideia de te chamar é para falar um pouco sobre a ideia do agir. Hoje você não é só tenista, não é só universitário e não é só empreendedor. Você é o mix, né? Uhum. Já está nascendo uma junção de muitas coisas. Enfim, vou te passar a palavra, te agradeço, se apresenta. Essa live eu vou deixar ela gravada no meu perfil e eu vou passar ela também no YouTube. Eu também vou passar ela para o YouTube. Ou seja, a gente está falando aqui sobre
Você colocou lá família, esporte, mas a gente vai colocar também sobre empreendedorismo, cara. Eu Legal. acho que é um nicho que você já entrou e eu acho que é super bacana da gente falar. Seja bem-vindo, se apresente e a gente começa. Tá bem. Então, muito obrigado pelas suas palavras e também por estar no topo da lista ali. Estando na lista já ia ser um prazer, no topo da lista é melhor ainda. E eu acho que, assim, igual você falou, falar sobre essa parte de família, minha história no esporte e a parte do empreendedorismo é sempre um prazer para mim. Então, a parte do meu tempo, se você falou de agradecer pelo tempo de estar aqui, eu acho que para mim é um prazer. Eu adoro falar sobre isso. Eu acho que se você adicionar as finanças aqui, a gente poderia conversar o dia inteiro. É o que eu mais gosto de falar. Então, Que legal, cara. Que legal. eu acho que esse é o que eu gosto de fazer. Então, é um prazer para mim estar aqui falando com você. Então, igual você falou, você já me viu jogando de, desde moleque, desde a categoria 12 anos. Então, eu acho que tem muita história aí para contar e muito. Eu acho sempre bom agregar com as pessoas. Igual eu tenho a minha marca do empreendedor, você falou da Inspires, é um dos meus objetivos de inspirar as pessoas. Então, se puder agregar alguém que está assistindo aí no Instagram, no YouTube, enfim, se alguém sair inspirado aqui, alguma coisa que a gente conversar, já valeu a conversa. O próprio nome já fala muito, né, cara? O próprio nome já está dizendo mais ou menos por onde que você vai trazer uma mensagem, né? Então enfim, esse contexto é um contexto que é bem interessante. E, Uhum. Gui, cara, você tá com quantos anos? Eu tô com 20 agora, vou fazer 21 dia 22 desse mês. Legal. Então, chegando nos 21, já o quê? 2 anos nos Estados Unidos? É, 3 anos. Eu Já vou. 3 anos. Acho que sim. 3 anos. Cara, tenta fazer pra gente mais ou menos uma linha. Vai no seu ritmo. Se eu te interromper, você me desculpa, porque às vezes vem alguma coisa na cabeça, eu faço uma pergunta. Claro. Tenta fazer uma linha de como foi, tá? O contexto. Vamos entender o seguinte: eu queria que você fizesse uma linha para a gente chegar onde o que você está fazendo hoje. Qual que é a mensagem que hoje você carrega? Você falou agora da sua marca. O que você consegue fazer uma conexão dentro da sua linha? Tênis, família, né? O tênis, lembrando que o tênis você viveu ele de forma competitiva, né? Então você optou por sair de casa, ninguém te empurrou para fora de casa, você foi morar fora, você pegou uma bagagem, você tinha todo o conforto da sua família, você optou por sair de uma zona de conforto, você foi para um centro de treinamento, conta, né? Você foi para o Larry, passou anos lá, ou seja, conta dessa sua história e Uhum. tenta para mim fazer um link da ideia do empreender com uma mensagem de inspirar as pessoas. Não sei se ficou complexo, talvez isso esteja muito latente ainda em você, mas enfim, vai lá. Não, eu acho que é bem tranquilo falar sobre isso, porque é, a parte do Larry que você mencionou, eu fui para lá com 15 anos de idade, até o Carlos está aqui que treinou comigo lá. Um abraço pro Carlos, meu amigo de infância. Acho Fala, isso Carol. muito legal, assim, que a gente faz amigos da vida, assim, né? Mas, enfim, voltando Total. pro foco aqui da marca, eu acho que, assim, eu tive... A minha inspiração de marca começou quando eu vi eu queria descobrir o propósito da vida, assim, uma coisa mais filosófica, eu acho, que eu vi Tá. um TED Talk do Simon Sinek, que ele fala sobre Start with Why, que comece pelo porquê, que eu tenho até uma tatuagem aqui que fala Why no centro aqui. Why, que é o porquê. Show, cara. Então, eu tava na busca do meu porquê, então eu tinha 15 anos de idade ali, então ainda sou muito jovem, mas eu acho que ainda mais prematuro de pensamento, então muito, mas eu estava tentando achar por meio de outras pessoas que é o propósito delas e basicamente o meu propósito, acho que dos 15 aos 17 foi procurar o meu propósito, vamos dizer assim. Daí eu tava Show. naquela assim, acho que o que eu quero fazer e eu sabia que eu gostava muito de inspirar as pessoas, eu gostava de estudar
achar um conhecimento e falar assim, olha, cara, eu sei disso e eu quero que você também saiba. Eu sempre gostei muito da sensação de conseguir transmitir algo que eu sei para uma pessoa e dar aquela a pessoa ficar assim, nossa, que legal esse conhecimento e isso ter uma gratidão. Eu sempre gostei da gratidão que a pessoa tem por mim e também de poder fazer ela se levar para outro nível, assim. Então, acho que é recíproco, né? Claro, Então, claro. indo nessa linha, eu juntei a minha parte de ser uma coisa, é, vamos dizer, inspiracional com a minha paixão por moda. Eu sempre gostei muito de moda, então eu falei, por que não vamos entrar nesse ramo de empreendedorismo e fazer algo diferente? Porque todas as modas que eu curtia era algo meio melancólico. O que é descolado quando você tem 15, 16 anos é ser o cara bad boy, fazer coisa errada. Eu acho que isso é muito gritante, sabe, no mundo adolescente. Depois que você passa para a fase adulta, isso já não é mais. Essa pessoa já fica mais excluída, eu acho, assim, na gama de ser cool, assim, como a galera fala. Mas dos 15 ali, fazer o errado é bonito. Então, eu acho que eu nunca entendia muito isso. Era uma coisa meio complexada na minha cabeça, como é que as pessoas podem ver isso. Mas hoje, entendendo um pouco de psicologia, faz sentido você fazer o diferente, ser o descolado, né? Então eu falei, cara, eu quero mudar isso, fazer as pessoas verem que, por exemplo, eu posso usar o design descolado falando algo legal, algo inspiracional. E daí que surgiu a Inspire. Falei assim, olha, eu vou usar a linguagem. Então, se você olhar a Inspire, ela é uma marca descolada na, na visão adolescente. Então, ela é uma marca Sim, descolada, tem coisas... as fotos são muito legais, produzidas por pessoas sensacionais. muito. E mas ela, quando você vai olhar a fundo, então, por que onde que veio essa inspiração dessa camiseta? Ela aí já vem outra coisa, não é uma coisa mais dark, mas sim uma coisa mais para te levar a pensar e te levar a inspirar, que é algo por isso que chama Inspire, que é para te levar a inspirar algo. Então, eu acho que essa foi a conexão. E conectando com o último ponto que você falou de parte de família, eu tive apoio 100% da minha família, que eu agradeço muito a eles, porque não é fácil, sabe? Assim, ainda mais empreendedor. Hoje eu paro para pensar, nem sei como é que meus pais me apoiaram tanto, porque eu no pés deles nem sei se eu me apoiaria tanto, assim, porque eu pensava em desistir, porque, pô, é difícil, sabe? Assim, às vezes você não tem o resultado que você quer tão rápido, mas no empreendedorismo é meio solitário, assim, o trabalho. E Total. aí você tem um feedback muito alto, às vezes, aí seu dia é o melhor dia do mundo, igual hoje está sendo um ótimo dia para mim, porque eu estou lançando a minha colaboração com uma marca nos Estados Unidos. Mas outros dias é meio triste, assim, pô, ninguém me visualiza, ninguém quer saber de mim, mas então, aí outros dias chega um cara e fala assim, nossa, eu vi sua camiseta, adorei o propósito. Então é uma montanha-russa muito drástica, vamos dizer assim. E aí eu agradeço muito a minha família por me apoiar nessa trajetória, assim, que me acrescenta muito, assim. Eu não sei se a Inspire vai ser o projeto que eu vou trabalhar por toda a minha vida, mas com certeza vai ser o projeto que mudou a minha vida de um jeito, assim. Então é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Sensacional, cara, sensacional. Você vê como a gente está falando de empreendedorismo e uma das coisas que eu comecei a ler e quando você começa a ir um pouco mais a fundo sobre essa ideia da mentalidade, né, o que está voltado, vinculado dentro do esporte, tudo, você começa a perceber que tiveram muitas pessoas que passaram pelo tênis e e se tornaram muito grandes num cenário mundial do business, seja ele qual for, entendeu? Muitas pessoas que vieram do tênis, eles vêm com uma bagagem diferente para o mercado de trabalho. É um bebe E que já diga. existiram algumas pesquisas que mostram o quanto os CEOs são apaixonados pelos tenistas, né, que foram competitivos, enfim, de alguma forma. E aí eu queria fazer o seguinte, cara. Olha só tudo que você me trouxe aqui, toda a sua experiência, toda a maneira como você vivenciou isso até agora. Se a gente parasse para pegar a tua experiência como atleta, que te fortaleceu, que te forjou, que te ensinou, que te mostrou caminhos diferentes de jogar, estratégias, táticas, posturas. Como que você consegue associar isso hoje à sua vida de trabalho que você acabou de dizer
sobre os desafios do silêncio, do feedback que não vem o tempo inteiro, da vitória que não vem o tempo inteiro, da dedicação na cegueira, em busca de uma melhora, enfim. Como que você consegue? Porque eu faço uma baita relação, entendeu? Uhum. Então, enfim, como que você está enxergando isso tudo? Já parou para fazer essa reflexão? Sim, eu acho que isso é até uma entrevista de emprego, assim, vamos dizer, é uma resposta muito boa. Então, Sim, eu acho que já fui perguntado em entrevista de emprego, então eu tive que parar para refletir. Confesso que minha primeira resposta não foi muito boa, porque eu não estava preparado para a pergunta do tênis e relação profissional, mas depois eu sim, parei para pensar e falei, realmente eu acho que tem muito a me agregar, e parei para pensar, muito. refletir um pouco mais. Eu acho que a principal coisa, assim, em uma palavra seria adaptação. Eu acho que a palavra adaptação no Perfeito. tênis é uma coisa que na vida pode ser a tradução, assim, a característica, eu acho, que você tem que levar para a vida é a adaptação. Porque no tênis tá tudo certo, você tá ganhando tranquilo, aí do nada o cara faz algo que te tira, te destabiliza, ou começa a chover, você sai do foco. E na vida acontece a mesma coisa. Às vezes tá tudo certo, acontece uma crise, por exemplo, você tem que mandar um monte de gente embora da sua empresa, ou você é mandado embora, então sua vida muda. E aquela certeza que você tem quando você é mais jovem de que você vai ter um trabalho, e vai estar tudo certo, se desmorona e você sai. Então, daí que entra, eu acho que o propósito também, um pouco de você ter algo definido que vai dar o que você quer para você mesmo, né? E não algo que o mundo te deu, assim, né? Algo que você deu para você mesmo. E eu relaciono um pouco a parte da minha direita, cara. A minha direita foi algo que me incomodou muito na minha vida. Eu, aos 12 Eu anos, quero chegar nela. eu tava, o quê? 4 do Brasil ali, né? Me sentindo o galo da parada, me sentindo melhor. E, cara, quebrei o dedinho numa queimada. Fiquei 3 meses parado. Aí, quando eu voltei pro meu primeiro ano de 14, eu não sabia mais bater a direita e nada, nenhuma reza braba resolvia aquela direita. Então, eu tive que, assim, meus treinadores, cara, sensacionais, faziam de tudo, era drill atrás de drill e não clicava a minha direita. Não, não entrava e não entrava, até que, assim, eu agradeço muito ao Dinho, que trabalhou muito comigo, ao João também, Duarte, que trabalhou muito comigo essa minha direita, que eu era uma dor de cabeça, assim, a gente se estressava na quadra, porque eles são meus amigos, né? São meus amigos, considero Sim, família, assim, para mim. E assim, quando você quer muito o resultado daquela pessoa, a gente se estressa, porque eles sentem com a gente, né? Eles sofrem com a gente o meu sofrimento ali, né? Então eu tive que é achar verdade. maneira de me adaptar ali, eu volto aqui de adaptação para ganhar jogo, porque eu sou muito competitivo em qualquer coisa que eu faço. Então, às vezes eu tinha que deixar de jogar o meu jogo bonito, de querer ser o Federer, imitar o Federer, aquela toda coisa que os moleques de 12 anos querem Sim, fazer, ou Nadal, não sei, dependendo do que você quer imitar, mas 12 anos todo mundo imita alguém, né? sim, Aí sim. eu, cara, tive que tirar essa fantasia de se jogar bonitinho pra, cara, essa é a minha situação agora, vou ter que adaptar meu jogo e eu quero ganhar, não tô nem aí do jeito que eu vou jogar, se eu tô jogando todo torto. Eu sentia muita vergonha de jogar tênis, na verdade, era uma época bem triste, porque, tipo assim, eu saí de uma época, tipo, que eu tava, top ali para uma época que eu tinha vergonha de estar na quadra, sabe? Então, foi bem drástico, assim, vamos dizer. Acho que essa é a palavra, então, voltando à adaptação. Sim, perfeito, cara. E eu me lembro muito bem dessa época, assim, eu me lembro de todo o sofrimento que aconteceu, entendeu? Assim, eu me lembro, porque isso se torna um drama, né, cara? Um drama familiar, isso Uhum, se torna um drama da equipe. Eu já passei por isso de algumas formas, tanto como jogador quanto treinador, e enfim, são inúmeros motivos que de fato podem ter gerado isso em você, né? uhum, Gerado o bloqueio da direita de alguma forma. uhum, Mas a grande questão, cara, é o que você de fato fez disso, né? Hoje na minha pauta com você, tava sim a ideia da direita, cara. Com certeza, a direita, se você desprezasse o fato da direita na sua história como tenista, é, poxa, talvez iria passar em branco, né? Não iria ser, não iria isso, né? É o que sua mãe acabou de falar.
no final das contas, o crescimento que ela trouxe é o maior benefício. Essa capacidade de adaptação, cara, ela é uma coisa muito rica. E, de fato, quando você falou aqui sobre uma entrevista de trabalho, que às vezes você não chegou tão preparado, Guilherme, tem muitas pessoas que não conseguem ver, de fato, o tamanho do valor que elas têm pelo esporte que elas praticam, independente do esporte, independente do que for. Mas quando a pessoa vai lá e vive aquilo com tamanha intensidade, a pessoa às vezes desconsidera todo o potencial que ela tem. Geralmente isso é feito porque geralmente a gente está em busca de algum resultado, troféu, entendeu? Algum Exato. ranking, algum troféu, alguma coisa. E a gente muitas vezes não está observando todas as conquistas que a gente teve. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro completamente de ter conversado. Você lembra do Thales, né, que trabalhou comigo há muitos anos? Claro. O treinador. Então, eu me lembro de conversar com o Thales e falar exatamente isso para ele. Cara, no lugar dele, 90% das pessoas tinham parado de jogar tênis. Tá vendo como esse é o ponto, cara, onde a gente precisa aprender a, de fato, visualizar as coisas que estão dando certo, os resultados que a gente está tendo. A gente fica, às vezes, muito focado. Por exemplo, a Experian tá aí, a tua marca tá aí. Uhum. O que vai ser resultado para você, você vai ter que ter a sensibilidade que você aprendeu a ter no tênis, para você quantificar tudo isso. Porque senão a ideia vai ser, o resultado vai ser unicamente, sei lá, X milhões de reais de venda, entendeu? Então, vão ser muitas variáveis, né? Então, enfim, essa história é muito significante. Ela é muito significante. Sim. E, né, esse é um contexto, assim, extremamente interessante. E eu tô vendo aqui que Fala, a Sérgio. Fala, Carlos. Dona Laís já tá aqui. E, bom, me conta aí, cara. Me conta aí. Ó, minha Você sogra... falou que você tá fazendo. Você tá fazendo. Que curso que você tá fazendo, cara? eu tô fazendo finanças com o meu principal e um minor que seria como se fosse você Sim. pegar algumas aulas aqui, que às vezes você faz, por exemplo, economia, e você pega algumas aulas de administração, algumas aulas de outra coisa. Então eu faço, meu Sim. foco principal seria finanças. Eu tenho dois minors, que são economia e contabilidade. Show. Ou seja, tua área já tá totalmente decidida, né, cara? A Sim. área já tá completamente direcionada. E, Uhum. cara, assim, baseado no que você está vivendo, baseado nas suas experiências, como que você está vendo esse cenário atual do empreendedorismo voltado tanto para sua área quanto, né, fazendo uma leitura, você que é jovem, você que tem uma perspectiva diferente, como que você está vendo esse cenário durante a quarentena, com o Covid e perspectivas para frente? Então, questão de empreendedorismo, crises a gente sempre vai ter. Então, as crises geralmente são caracterizadas por algo drástico que aconteceu. Por exemplo, a de 29 foi financeira, 2008 teve uma crise, por exemplo, política até. E agora foi uma crise meio que Black Swan, que a gente chama no inglês, né? Que é uma crise, assim, ninguém estava esperando. Então, tinha muita gente, reforma sendo aprovada no Brasil, muita gente positiva com o Brasil, dólar entrando aqui no Brasil, então muita gente com esperanças, até saiu no New York Times o Brasil decolando, então tava todo mundo indo, e daí, opa, vamos ter que voltar para os pouquinho mais para cá. Então, pegou todo mundo um pouco de surpresa, e eu acho que assim, entra naquele mérito de você saber olhar a questão macro, né? Saber você olhar como que está o contexto em geral e saber onde que a sua empresa se coloca. Então, por exemplo, grandes empresas vão ganhar mais market share, porque as pequenas empresas vão acabar sendo engolidas por ela. Mas aí você tem que Sim. saber, tá bem, eu sou um pequeno empreendedor, como 81% da população do Brasil como que eu vou Sim. me adaptar?
a essa situação? Como que eu vou fazer um diferencial competitivo local? Às vezes a gente foca muito como que eu vou me expandir e tudo mais, mas espera aí, vamos focar nos clientes que a gente tem aqui, que a gente pode acessar, aquele cliente, eu acho que assim, fidelizar o cliente que a gente já tem, ao invés de tentar procurar um novo, né, eu acho que nessas partes de crise seria muito importante. E aí entra o aprendizado, de você ver que tem uma crise e falar assim, olha, vamos entender que eu sempre tenho que estar preparado, porque nessa talvez eu não estava preparado, igual eu falei da minha entrevista de emprego, nessa eu não estava, mas agora eu já tomei na cabeça e sei que outra crise pode vir pela frente e vai vir. Então, eu tenho que ter um Exato. colchão de dinheiro meu, colchão de dinheiro para minha empresa, que geralmente são recomendados 6 meses de gastos mensais, que você tenha Sim. para segurar aqui um colchão, né, que a gente chama. Então, eu acho que, assim, coisas básicas, e como o próprio Larry falava, assim, o simples e o básico é o mais difícil de se fazer. Então, assim, o Exato. simples é óbvio, meu pai também fala isso, o óbvio tem que ser dito também, porque é óbvio, é óbvio, é óbvio. Tá, mas você tá fazendo? Não. Então, eu acho que, assim, é óbvio, chega a ser tão simples que as pessoas ignoram. Então, eu acho que tem que voltar Exato. ao básico quando as coisas estão difíceis e fazer o básico com excelência. E, cara, me conta uma coisa. Você vai movimentar ela aqui no Brasil? Você pretende movimentá-la fora também? Uhum. Então, ela atualmente o meu website está no exterior, mas Tá. eu também tenho bastante clientes no Brasil. Então, eu atendo eles aqui, mas é mais por é, contato direto mesmo. Então, a grande parte é mais fora, tanto dentro na parte de empreendedorismo, um pouco de estudar macros e ver que o sistema norte-americano ainda é um pouco mais desenvolvido que o nosso. Então, ele incentiva mais o empreendedorismo que aqui, infelizmente. Sim. Então você tem produção lá também. Você tem produção lá e você tem produção aqui. Eu tenho produção, a minha produção é daqui, na verdade. Então, o PIB eu ajudo daqui, Ah, viu, galera? toda Aham. É, a, a produção a é aqui. produção é toda aqui e você, enfim, e exporta para lá. Exato. Saquei, saquei. Cara, pretensão de voltar para a universidade, como que tá? Tem Então, previsão? Como que é? esse ponto aí tá meio complicado aqui. Todo dia em casa a gente tenta achar novidades. Saiu ontem, né, o meritíssimo, né, presidente dos Estados Unidos, saiu uma nota falando sobre a parte online, então é meio complexo, assim. Quem tá lá não pode fazer totalmente, não pode fazer totalmente online, então se você estiver lá e fazer totalmente online, você tem que voltar. Você tem que fazer pelo menos uma aula. Então, se você tiver híbrido, se você tiver as duas, tanto presencial quanto online, você tem que ter um requerimento, né? Você ter o presencial, vamos dizer assim. E eu posso sim Entendi. fazer totalmente online daqui, porém eu tenho que pagar uma taxa, assim, porque vai ter que fazer outro I-20, né? Que seria a documentação, Outro assim, visto. sei lá. Sim, Não, eu não chega a ser outro visto, mas visto. a minha documentação seria meio vencida, que eu não posso ficar 5 meses fora dos Estados Unidos. Mas é uma questão burocrática ali que vai dar tudo certo no final. Eu Sim. acho que eles vão ser bem compreensivos, porque a gente gera muita renda para os Estados Unidos, né? Então eles vão acabar concedendo, eu acho ali. A gente, assim, o Brasil ainda tá, ainda não pode entrar, né? Não, ainda não. E isso também tá, é sem previsão, né? Sem previsão, se eles abrirem, daí sim eu consigo entrar, mas caso não, daí assim, algumas faculdades têm a cara de pau de falar pra gente ir para outro país, ficar 14 dias de quarentena e depois ir para lá. Só que, infelizmente, não tem tanto dinheiro para ficar 14 dias no país estrangeiro, por exemplo, Canadá ou México, e depois passar a fronteira, né? Que seria uma entrada legal, né? Mas não é uma Sim. opção viável. Sério, cara. Tá rolando até isso, então? Sim, é uma confusão, mas assim, eu acho que entra toda, assim, como eu já passei, igual você falou, desde os 15 anos morando fora, e tem várias coisas, eu acho que entra na parte de adaptação e quem souber adaptar com isso melhor vai sair bem dessa crise, de saber que agora tem muito tempo para estudar, tipo, eu gosto muito de estudar, né? Então, muito tempo aí livre para sentar e estudar o que eu realmente gosto, né? Não precisar ficar estudando matéria da escola que é obrigatória. Então, por mais que eu goste de finanças, economia e contabilidade, tem coisas que eu vejo que, assim, são muito teóricas. Eu gosto de estudar mais, entender a prática e ver
como que as pessoas do mercado hoje estão vendo, né? Então, isso me fascina muito, estudar tanto economia, política, a parte de contabilidade. Então, eu tiro esse tempo para me focar no que eu gosto e é isso, acaba sendo um lazer ali, né? Poder jogar tênis, poder estudar, é isso. E, cara, se você conseguisse, você já falou sobre a adaptação, se você conseguisse extrair, assim, a coisa mais importante que o tênis te deu, além da adaptação, o que que seria? Cara, eu acho que eu falei meus amigos, nem seria algo muito é, focado a ser assim, como se fala, parecido com a adaptação. Eu acho que, assim, muitas pessoas que estão aqui na live eu conheço por causa do tênis ali, ó, o Vini acabou de entrar também. Eu acho que é no mundo do negócio a gente chama de networking, né? Mas é amigo, cara. Isso. Tipo assim, não tem esse negócio de network, é uma palavra do business que surgiu só pra ficar bonito, sabe? É tipo saber, sabe, fazer amigo e ter a galera que tá ali e celebra na sua vitória, sabe? Não a galera que. Porque é igual, celebrar consolar na derrota é muito fácil, né? Então eu acho que as É pessoas verdade. que estão ali e você fala algo que você conquistou e elas estão felizes com a sua vitória, eu acho que isso que é realmente o amigo, né? Então, a pessoa que celebra na sua vitória, que está feliz com o É verdade. seu sucesso. É verdade. E você sabe que você tocou num ponto que é tão verdade, né? Porque é engraçado que muitas pessoas acabam se vinculando a outras e elas julgam que aquela pessoa é um amigo, né? Enfim, que chegou para ficar. E tem tantas pessoas que consideram certas pessoas amigas e elas não reparam o quanto aquela pessoa faz mal para ela, né? De alguma forma. Fazendo comentários sempre destrutivos, enfim. Você já percebeu que tem pessoas que às vezes se aproximam de alguém por algum motivo, mas não percebem o quanto aquela pessoa faz mal. Então, uma observação como essa, eu acho super fantástico, cara, de fato a gente ter pessoas perto que nos ajudam a crescer, né? A gente de fato ter um filtro sobre as pessoas que estão agregando de verdade na nossa vida, né? Isso Sim, é fantástico, cara. sensacional. Aliás, acabou de entrar também, eu não sei se ele está aí ainda, mas você provavelmente já deve ter ouvido falar da lenda Fernando Araújo em Goiânia, um cara que Uhum. foi um dos maiores jogadores que teve na nossa cidade, acabou de passar por aí. Talvez já tenha saído. Bom, Guilhermão, cara, sensacional. Sensacional a sua mensagem, sensacional a sua energia. Eu acho que essa é a mensagem, né? Eu costumo falar, cara, que os pais eles precisam aprender a de fato pensar no resultado lá na frente, a longo prazo. Ontem eu falei sobre isso na live que eu fiz. E eu tenho certeza que seus pais hoje têm muito orgulho de você. A sua mãe conta de você, seu pai, eles contam de você com muito orgulho. E eu tenho certeza que eles ajudaram você a se programar e a viver os sonhos que você tem. Eu sou um fã dessas pessoas que se dedicaram, que se esforçaram e que continuam em busca do seu próprio propósito, né, cara? Essa ideia de encontrar o seu propósito é uma marca muito forte. É, e para algumas pessoas parece que isso é tão fácil de encontrar, né, Gui? Uhum. E algumas têm sorte de encontrar mais cedo, outras têm a sorte de encontrar mais tarde. Enfim, a questão é importante que a gente de fato encontre o nosso propósito, né? Então, cara, bom, se você tiver alguma coisa que você precisa acrescentar e quer acrescentar, fica à vontade. E, bom, foi sensacional. Eu acho que questão de acrescentar que você falou, eu lembrei um pouco do livro do Nadal que eu estava lendo aqui, vindo para ele falou Sensacional. quando ele estava jogando no Wimbledon, que ele falou que ele estava jogando contra o Federer, ele estava preparando para entrar assim, e falou que ele tinha que focar na família dele, que é o cimento, que abastece ele, esquecer a plateia e ficar ali com o Tony, né, o tio dele, a família. Ele lembra, ele memoriza assim cada um que está do lado para buscar a energia dele. E eu acho que isso é basicamente o que acontece na vida, né? Saber a família que está ali sempre com você, que vai estar sempre do seu lado, independente das coisas que aconteçam. É,
nos dias bons e nos dias ruins, né? São as pessoas que no final do dia vão estar sempre ali. E eu acho que é isso. Eu sou muito grato pela minha família que eu tenho. E eu acho que não tenho muito mais o que adicionar ali, mas eu acho que essa mensagem do Nadal é muito forte, assim, tanto no tênis quanto na vida, assim, pelo menos eu extraí do livro dessa maneira, assim, do jeito que ele falou, como se fosse um cimento de base que da estrutura dele ali na hora do jogo, então ele focava naquilo ali, então eu tirei um pouco tanto na parte do tênis quanto na parte da vida, que é a parte o solo ali, né, a parte fixa que te estrutura ali para ir para cima. Eu tive a bênção de ter uma família muito boa, mas também, se você tiver adversidades em questão a isso, você pode construir a sua própria base e dali para cima. Então, sempre tem um jeito de você se estruturar como pessoa, eu acho. Exatamente, né, cara? Eu tenho me envolvido muito mais agora com esse assunto, sabe, Guilherme? A gente, durante muito tempo, ficou numa premissa de ficar falando que o Brasil falta apoio, que a CBT não faz isso, não faz aquilo, poderia ser melhor. Verdade, cara. Faltam algumas coisas, né, para o nosso esporte viver de uma maneira diferente. Realmente falta. Mas um dia eu entendi, cara, que se a gente aprender a fazer a nossa parte bem feita, com amor, muitas mudanças acontecem. Então, eu me refiro completamente aos pais e treinadores. Então, se os pais entenderem o tamanho da importância deles para o processo de qualquer tipo de resultado dos seus filhos no esporte, e se os treinadores entenderem também o tanto que eles são importantes dentro do cenário da transformação do tênis nacional, tudo vai mudar. Por consequência disso, a gente vai ter um órgão trabalhando mais forte para a gente, como a CBT. A gente vai ter mais apoio, com certeza, porque vão ter mais pessoas fazendo as coisas certas. Então, cara, eu penso muito por aí. E esse é um dos motivos que eu admiro tanto você e sua família, porque são pessoas que entenderam que você tem que fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte. Eles fizeram as partes deles e você fez a sua parte. Assim como o Vitão agora está fazendo a parte dele. Então, esse é um exemplo que muitas e muitas famílias precisam aprender e não só se focar naquela família que o filho conseguiu chegar a jogar Roland Garros. Porque esses vão ser a minoria. Quantos outros vão ficar pelo caminho tendo que se sentirem frustrados por não terem alcançado alguma coisa? Sendo que alcançaram muitas coisas. Igual você, é uma prova de que você já alcançou, já tem uma visão, sabe para onde quer ir e com certeza quer alcançar muito, muito, muito mais coisas. Você só está no começo, né? A sua jornada ela é muito grande ainda. E com certeza toda a bagagem que o tênis te deu vai te deixar mais forte para você trilhar tudo isso aí que vem pela frente. Então, meu velho, parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Eu quero te agradecer esse papo rápido aqui, mas um papo muito forte. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Enfim, te agradeço. Um abraço para você, para tua família. Um beijo para todo mundo. E a gente se encontra por esse caminho em breve aí. Beleza. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo aí. E espero que essa live tenha agregado vocês. Valeu, abração. Com certeza agregou, cara. Obrigadão, bichão. Fica com Deus. Beijo, Laís. Beijo, Wagner. Beijo, Vitor. Um abraço para todos. Valeu. Obrigado, pessoal.